Mega Man X6 é com certeza um dos jogos mais controversos da franquia Mega Man, tendo vários problemas de level design, como chefes repetindo não só uma, duas, três ou quatro vezes, mas sim cinco. Partes quase impossíveis de passar sem certos upgrades, mas, né, como vocês já sabem, eu não estou aqui para me divertir. Então, eu resolvi fazer uma das coisas mais difíceis de todos os tempos: tentar zerar esse jogo extremamente mal feito, sem morrer. Será que eu iria conseguir zerá-lo? Comecei o jogo alterando a dificuldade para o Extreme. Nessa dificuldade específica, quando você derrota os inimigos, eles normalmente dropariam itens, mas no Extreme isso não acontece. Depois disso, vemos a fase de intro, e aqui eu ativo duas opções interessantes: o Auto Charge e o Rapid Fire. O Auto Charge faz você carregar automaticamente, e o Rapid Fire faz que você atire bem rápido. E logo após essa explicação, eu andei pela Intro Stage completamente, que é uma das melhores fases desse jogo. Eu cheguei lá com pouca vida, pois preciso perder na última batalha. E esse chefe também é um dos mais tranquilos que eu já enfrentei em toda a franquia. Aí, logo após isso, eu cheguei pra finalmente matá-lo e o Zero roubou a kill. Esse cara é complicado mesmo, hein? Ele apanha tanto, mas chega pra roubar a kill, simplesmente. E aqui eu chego na batalha que eu sou obrigado a perder e eu finalizo ela. Logo após isso, eu cheguei pra seleção de fases. E eu tenho que explicar uma coisa: Mega Man é um jogo onde você derrota chefes. E como eu escolhi derrotar todos e pra zerar esse jogo sem morrer, meio que minha rota tinha que ser bem estratégica. Então, eu comecei pela primeira fase, e que muitas pessoas começam: Comandante Yamark. Na fase do Commander Yamark, eu não tive muitos problemas, pois ela é uma fase introdutória muito interessante até. Eu pude prosseguir por ela tranquilamente. Chegando nessa parte aqui, eu peguei uma parte de armadura muito importante, né? Pois esse jogo tem duas armaduras e você só consegue usar elas quando elas estão completas. E isso era crucial porque nós íamos fazer a armadura mais importante do desafio todo: a Blade Armor. Mas logo vocês vão entender o porquê de eu precisar dessa armadura específica. Depois disso eu praticamente avancei pela fase tranquilamente e peguei este coração aqui. Muito interessante também, pois ele aumenta a sua vida máxima. Logo ao passar por aqui, eu me deparei com um obstáculo muito interessante: os espinhos. Pois apesar do nosso querido amigo robozinho azul ser um robô, ele morre automaticamente quando encosta em espinhos. Mas se você estiver com frames de invencibilidade, depois de tomar um dano, você fica invencível a esses espinhos, o que é bem interessante, por sinal, e ajuda na movimentação. Logo após isso, eu avancei tranquilamente pela fase e derrotei o Commander Yamark, e foi uma batalha bem tranquila. E pude derrotar o meu primeiro chefe. Um conceito interessante de Mega Man é que quando você derrota os chefes, você ganha a arma deles. E o jogo tem 8 armas, e são os 8 chefes principais, tendo várias que tem várias utilidades, como atirar gelo na vertical, fogo, âncoras, golpes em área e etc, derivados. Conforme o vídeo passa, eu vou acabar mostrando essas armas, mas nem todas são muito úteis para esse desafio. Indo para a próxima fase, da do Reign to Cloyd, ela foi uma fase sem muita coisa para comentar. Apesar da chuva que vai
consumindo sua energia, meio que ela foi uma das fases mais tranquilas e sem nada para comentar. Tá, tirando o fato de que tem esse item que eu peguei usando o esquema de tomar dano e para evitar os espinhos, e fiz o mesmo no de baixo. Na verdade, eu explorei esse lugar ao máximo para conseguir ganhar o máximo de coisas, como um coração. E depois, mais uma vez, eu fui fazendo tudo, até chegar de frente pro Renitor Floyd, o nosso querido Blastoise Negro. E foi uma batalha bem tranquila também, sem muita coisa para comentar. Tá, né? Pude facilmente vencê-lo e derrotar o meu segundo chefe. Logo após isso, eu peguei a arma dele, que não tinha muita utilidade. Ela praticamente atira uma bolha para cima, e fui para a fase do Metal Shark Player. Essa fase também não tinha muitos problemas. Ela foi bem tranquila, na verdade. Eu peguei essa Ride Armor no começo e deixei ela bem aqui, para que assim ela fique evitando que o negócio esmague. Esmague para baixo, o negócio esmague nosso querido robozinho azul. Depois eu avancei fase. E, bom, essa fase não é difícil, mas suas chances de morrer aqui são bem altas se você for... Bem altas, porque ser esmagado é One Hit KO, amizade. Depois disso eu prossegui pela segunda parte da fase, que também era meio complicada, mas hey, tranquilo. Depois cheguei pro chefe dessa fase, que eu derrotei ele sem tomar dano. Olha só que coisa. Depois disso, eu avancei pela porta e cheguei no chefe. E pude derrotá-lo sem grandes sustos, porque a batalha dele é bem tranquila, na verdade. Sim, eu pude derrotar o meu terceiro chefe neste desafio sem nenhuma vida. Depois disso eu consegui uma das armas mais legais do jogo e parti de volta para a fase do Commanderia Mark, para pegar um certo item que tem nela. Aqui está o mapa. O item que eu preciso pegar são esses dois itens importantes aqui, totalmente necessários. Normalmente você chegaria aqui com a arma de gelo e passaria por aqui com um dash e um pulo. Mas também tem outros jeitos, como por exemplo chegar aqui com a Blade Armor e dar esse dash aqui no ar. Ou então você pegar uma outra parte que aumenta sua velocidade de andar, ou então uma outra parte que aumenta sua velocidade de dash, ou até mesmo você pode usar uma habilidade de pulo alto. E qual opção você acha que eu escolho? Exatamente, a divulgar o jogo. Se liga. Você deve estar pensando o que aconteceu aqui. Eu vou explicar. Quando você pula, você é puxado para cima e depois é puxado para baixo. A famosa gravidade descoberta por Isaac Newton. Inclusive, olha esse vídeo dos caras fazendo o final alternativo. Fazendo uma representação cebosa aqui, nós temos a velocidade de queda, que vai até 40. Só que quando você usa um item, tipo uma pedra, ou até mesmo esse daqui, qualquer arma que te deixa parado, reseta sua velocidade de queda. E depois disso eu peguei alguns itens como o subtanque, que enche a sua vida. E também temos uma parte limitada, que é o Full Recover, que recupera a sua vida toda. E o que são partes limitadas, você me pergunta? Bem,
Essa é uma mecânica que foi introduzida no Mega Man X5, mas que funciona bem melhor aqui, onde você salva alguns reploids e eles te dão itens, como por exemplo, os de andar mais rápido, os de dar um pulo mais alto, ou dashes. Aqui nós vemos que precisamos chegar no rank GA para usar essas partes limitadas. E esses números aqui são as orbes que você ganha. Essas orbes são dropadas de inimigos, tais como esses moluscos aqui. São os caras que dropam elas. E praticamente é isso. Quando você pega uma pequena, você tem menos. Quando você pega uma grande, tem mais. Inclusive, todas as orbes de chefes dão 200. Depois disso, eu saí da fase e fui para o Mijinho. Indo para a fase do Mijinho, aqui nós passamos por ela tranquilamente. Eu reativei o Auto Charge e o Rapid Fire para poder continuar e manter a movimentação. E a partir daqui foi puro sucesso, né? Aqui, nessa fase específica, eu resolvi seguir pelo caminho alternativo, que já eu vou explicar para ele. Seguindo por esse caminho alternativo, por causa de 2 itens específicos que eu precisava, né? Inclusive, esse portal está em todas as fases do jogo, está aí na tela, conforme é mostrado. Eu peguei essa parte da Blade Armor também, que é muito importante, como eu disse para vocês lá anteriormente, e segui o caminho. Depois de um certo tempo, eu cheguei nessa porta aqui e enfrentei o nosso querido amigo Zero, o cara que mais morre na franquia Mega Man, sendo que na realidade ele só morreu 2 vezes. Depois disso, eu segui para fase do Shield Sheldon por conta de também da Blade Armor. Avançando pela fase do Shield Sheldon, não teve muitos problemas para eu ter que lidar. Realmente é uma fase bem tranquila, mesmo pelo caminho alternativo que é meio bagunçado. Mas mesmo assim, né, tínhamos alguns itens muito interessantes para pegarmos. O primeiro deles estava por aqui, por esta parte, onde você normalmente seguiria por este portal aqui. Mas o interessante é que bem nessa parede aqui tinha uma passagem secreta que levava para Blade Armor. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu avancei resolvendo os puzzles corretamente dos espelhos, que é uma grande chatice, diga-se de passagem. E até que eu cheguei aqui para pegar a parte da Blade Armor. Para passar aqui, eu usei a arma da âncora para poder saber onde que eu poderia pisar. E assim eu pude chegar na parte da armadura, melhor, no peitoral da armadura da Blade Armor. E assim, depois de salvar esse reploid aqui, eu subi na cápsula e peguei uma parte das armaduras mais legais. Agora só faltava uma parte da armadura, que logo nós vamos falar sobre ela. Agora eu precisava seguir por esse caminho alternativo para pegar essa parte específica aqui. Ela é o Deconverter, que dobra os frames de invencibilidade quando você está equipado com ela, ao tomar o que poderia ser uma grande ajuda. Então eu avancei e fiz o dito cujo. Salvei o reploid, o antepenúltimo reploid, e depois segui para enfrentar esse chefe chato, High-Max. E graças às minhas habilidades incríveis, e por não ser a primeira vez que eu estou jogando esse jogo, ele até que foi um chefe bem tranquilo. Na verdade, pude passar por ele tranquilamente, graças aos inúmeros recursos de vida que eu peguei até chegar aqui, e finalmente pude avançar. A partir daqui, eu já poderia seguir para a próxima fase, mas tinha um pequeno problema aqui. Por algum motivo do além, que esse jogo é perfeito, e bem perfeito, né? Como vocês puderam ver, tem essa parte de espinhos aqui,
que é impossível de passar sem ter alguns recursos para aumentar a sua altura. Existem alguns jeitos. Os principais estão na fase de gelo, onde eu vou seguir por este caminho aqui, que vai ter essa parte com um portal e que está bloqueada por gelo, como vocês podem ver. Para eu abrir esse gelo, eu tenho que seguir pela fase de fogo primeiro, para assim chegar no portal e depois ir para essa outra parte aqui, fazer toda essa descida e progredir até chegar bem aqui, direto para um lugar onde tem um cachorro com o Reploid Jumper, que vai fazer a gente pular mais alto. Só que como tinha espinhos, eu precisava de um negócio de gelo, uma arma de gelo para me manter, uma plataforma. Então eu fui seguir pela fase de fogo para enfrentar Blaze Hitnix. Indo para a fase do Blaze Hitnix, ela foi bem tranquila na verdade, foi praticamente um boss rush. Eu vi se as opções de auto charge e rapid fire estavam ativadas e peguei a âncora de metal. E o motivo era bem simples, essa batalha é simplesmente uma das mais chatas do jogo todinho. Então, só que entretanto, se você estiver com a arma de metal, você pode simplesmente acabar com esse cara em questão de segundos. Por causa que esse jogo, como eu disse, esse jogo é perfeitamente bem feito. Depois disso, praticamente foi só derrotar ele. E aqui vai uma curiosidade sobre esse jogo. Eu tenho que contar para vocês. No Mega Man X6 existe uma mecânica chamada de efeito Nightmare, que altera as fases, colocando coisas que normalmente não eram para estar lá, como moscas, gelo e etc. Nessa fase teríamos teoricamente blocos, que quando esmagam um X, causam um dano bem alto nele, como vocês podem ver. Mas tem uma coisa bem legal nessa manipulação, que é a seguinte: se você chegar numa fase, você entrar numa outra que é afetada, você vai ver que o efeito dela vai aparecer, não é? Então, só que entretanto, mano, se você for para uma outra fase, esse efeito vai desaparecer completamente. Isso acaba sendo bem interessante, na verdade. Aqui está uma colinha para você saber qual fase afeta qual. Aqui estiver apontando a seta é a que afeta. E se você analisar a rota, essa fase vai ser afetada pela fase dos insetos. E depois de seguir normalmente, eu cheguei para enfrentar esse chefe de novo, que inclusive não foi tão difícil assim, sim, diga-se de passagem. Apesar de eu ter perdido mais um dos golpes, eu consegui derrotá-lo de novo. Fiz o mesmo com a terceira rodela, que inclusive isso daqui é uma cobra que ficou mordendo o próprio rabo, se você não sabe. Depois eu segui de novo, enfrentei esse cara mais uma vez, né? Quanta criatividade para uma fase, isso é louco. Depois eu mandei mais zoom pra vala. Depois eu cheguei no chefe, que não era uma rosquinha, infelizmente. Mas eu consegui derrotá-lo também, bem, mesmo tendo que usar um sub-tanque no meio do processo, mas eu pude derrotá-lo. Depois disso eu fui para a fase do Ground Scaravish. Nessa fase específica nós vamos encontrar a última parte de armadura. Analisando o mapa dela, eu vi que eu precisaria chegar até um ponto específico e vir até aqui, ter a sorte de cair nesse lugar, porque aqui estava a Blade Armor. Dito isso, eu comecei a andar e a me mexer. Vi se as opções de auto charge e rapid fire estavam ativadas, fui seguindo. Só que aqui tinha um perigo escondido. Normalmente tem uma parte nessa fase que se eu cair nela, acabou a run. Mas como eu tinha algo para diminuir minha velocidade, era só usar o esquema de Isaac Newton mais uma vez e assim avançar. Nessa primeira visita,
apesar de eu ter caído nessa sala específica, olha só, nenhuma das duas tinha o negócio. Mas ele poderia aparecer sim. Tanto é que ele apareceu na segunda visita que eu fiz nessa fase. Então, eu fui e segui normalmente, né? Seguindo por esses totens aqui, como eu disse, uma versão ruim tá Chocolate Island do Super Mario World. E depois disso tudo, eu cheguei pro chefe que também não era muito problemático. E foi um dos chefes mais fáceis que eu já enfrentei na minha vida, podendo assim derrotar o meu quinto chefe. Pela segunda vez aqui, olha só que coisa. Essa sala apareceu pra mim. Então eu, com a arma de pedra que parava minha velocidade, e usando o esquema do Isaac Newton pela milésima vez, eu pude avançar pela fase e atrás da cápsula daqui para poder pegar a Blade Armor. Fui seguindo tranquilamente até chegar nela e conseguir a última armadura. E sim, logo vocês vão entender por que eu precisava tanto dessa armadura, mais do que as outras coisas. Eu subi na cápsula e finalmente pude completar a Blade Armor. E depois disso eu saí da fase e fui para a fase do Blizzard Wolfang. Sobre ela era um dos motivos principais do porquê eu tinha que vir aqui e de eu ter que completar a Blade Armor. Então, só que a Anta aqui esqueceu de uma coisa, que precisava da arma de gelo, e foi pra lá direto, ao invés de derrotar o chefe primeiro e conseguir a arma dele para conseguir o Jumper, e só fazer duas únicas visitas. Então eu refiz a fase, e vocês vão entender o motivo do porquê eu precisava da Blade Armor. Normalmente tem essa parte de Tetris aqui, que ela é uma das partes mais chatas, e depende muito de sorte. Só que com a Blade Armor eu fiz o seguinte: eu pulei a primeira parte simplesmente com um dash aéreo para cima, e depois eu dei um outro dash por aqui e fiquei por essa parte de aqui até o caminho se completar para mim. Depois disso era praticamente só esperar os blocos caírem na posição que eu precisava, para que assim eu pudesse passar para a próxima parte e seguir. Depois disso foi bem tranquilo a fase. Eu cheguei no chefe e também não foi lá grande coisa, né? Assim como todas as batalhas do Mega Man X6, simplesmente foi uma das batalhas mais tranquilas, pois ele não me causou tantos problemas, graças à arma de fogo, e ainda finalizei ele com uma espada olímpica de um golpe frontal. Depois de chegar no rank GA finalmente, eu pude equipar uma parte muito importante, que era o Full Recover, e voltei para a fase de gelo, para poder pegar o Jumper, que eu tanto precisava para passar o laboratório do Gate. Depois de fazer a descida de novo, eu cheguei aqui para pegar, e com a ajuda da arma de gelo, eu pude usar a arma de gelo para pegar esse cara aqui, que ia me dar o Jumper, como eu disse para vocês. Então, depois disso, praticamente foi seguir. Eu passei por aqui com muita segurança e cheguei e derrotei o Dynamo mais uma vez, pela quinta vez só nessa run. Eu acho que nem foi quinta vez, mas não importa. De certa forma, agora nós seguiríamos para as fases finais. Depois disso, como eu disse, nós seguiríamos pelas duas fases finais, as do Gate primeiro, mas nós ainda iríamos finalizar as outras duas que restavam.
Mas por hora eu tinha que me livrar da fase mais complicada. Então, usando o gelo e o jumper, que eu havia conseguido na fase anterior, eu pude facilmente passar por essa parte aqui com muita segurança. Claro que apesar de existir um jeito de passar aqui sem as partes, sejamos francos, né? Eu não ia ter que depender de um movimento preciso para simplesmente passar aqui. A partir daqui, eu fui seguindo tranquilamente por todo o caminho, sem muitos problemas. Cheguei nessa parte onde tinha que tomar cuidado, pois a lava mata com um só golpe, e depois segui de novo. E a lava vinha de novo, né? Eu não vou dar spoiler, mas ela vinha de novo. Então, finalmente eu cheguei direto pra batalha contra o lixo viral, a Nightmare Mother. Que foi uma batalha bem tranquila, diga-se de passagem. Pensa numa batalha fácil, hein? Então, né, graças à arma do Storm Eagle, do Metal Shark Player, eu pude facilmente passar da primeira parte da fase. Depois disso eu segui pela segunda fase do gate, que eu fui subindo até chegar nessa parte, avancei e depois eu fui e pulei toda uma parte com um dash aéreo para cima. Nessa segunda parte, teoricamente, era para eu seguir por aqui e pela direita, mas como estávamos com a Blade Armor, que é uma armadura muito boa para movimentação, eu pude simplesmente dar um dash aéreo para cima. Depois de dar esse dash aéreo, eu segui e consegui finalmente chegar pro chefe, de frente pro boss e enfrentá-lo. Destruí os 4 escudos dele para tornar a batalha mais rápida de se vencer, que tinha que destruir 4 vezes. Então, depois disso, ele ia começar esse golpe, e era só eu trocar para arma de gelo, de água, e finalmente, depois de ficar jogando água para cima por uns 4 minutos, ou melhor dizendo, por uns 2 minutos, eu finalmente pude passar para a segunda parte dessa fase asquerosa. Segui pelo portal, passei pelos inimigos e depois cheguei para a parte de chuva ácida, que também não foi lá grandes dificuldades. Passei por aqui com um dash aéreo e depois destruí essa negócio aqui que fazia a chuva aparecer. Depois eu prossegui pela fase tranquilamente e enfrentei ele, o Gate. Nessa batalha aqui eu tinha que ser bem estratégico, pois se eu errasse qualquer coisa aqui, eu poderia simplesmente acabar caindo. E uma coisa que eu não podia deixar acontecer era ele usar a orbe vermelha contra mim, porque ele usa orbes para atacar você. E se ele usar a orbe vermelha, ele vai alagar o jogo e vai atrasar os meus inputs. Mas eu fui rápido o suficiente, porque eu sou experiente e incrível nesse jogo. Depois de um monte de asneira dessa batalha, eu finalmente pude passar por ele, mesmo que depois de muito tempo. Afinal, Gate, você é um lixo, mas a gente não se importa tanto assim se você é um lixo ou não. O que importa é que você é fraco e lhe falta ódio. Depois disso, praticamente era só seguir o caminho pelas fases que restavam, que ainda restava eu passar 2. Então eu chequei os meus equipamentos e fui para a fase do Mijino. Depois disso eu segui praticamente o caminho todo até chegar para o chefe de novo. E ao invés de seguir pelo portal igual da primeira vez, eu segui pela direita, para assim poder chegar no Infinite Mijino e finalmente derrotá-lo. Mas a batalha dele não era tão tranquila assim. Primeiro que, se você for analisar, essa batalha é uma bagunça de informações, pois essas bolhas ficam se multiplicando e ficam indo até você. E eu tive que usar um full recover aqui. Desculpa, cara, não tinha como. Eu tinha que... Mas, mesmo assim, eu pude derrotar o meu 7º chefe. E
Depois disso, eu fui resolver um problema que eu deixei inacabado também, que era com meu mano Sheldon. E passando por essa parte aqui, eu finalmente cheguei de frente para ele e foi uma batalha bem tranquila, diga-se de passagem. Esse chefe não oferece muito desafio mesmo. Ele é tranquilo assim. E sim, todos os 8 chefes foram derrotados e nenhuma morte aconteceu. A partir daqui eu já poderia ir para a fase final e finalizar esse desafio. Mas antes eu resolvi, para ter uma maior segurança, pegar o subtanque da fase do Blazing-Nix. E para fazer isso eu só tinha que passar o segundo subchefe e subir até o topo, para assim finalmente chegar aqui e prosseguir por essa parte, tranquilamente, até chegar de frente pro subtanque. Olha só, ele aqui, o último subtanque desse desafio. E aí, agora nós vamos derrotar o Dynamo mais uma vez, que, adivinha só, foi tranquilinho de vencer. E finalmente seguir para a última fase e finalizar esse desafio. Indo para a fase final, aqui eu não sei o que seria de mim sem esse inimigo aqui. E depois disso eu segui. E caso você nunca tenha jogado Mega Man, isso daqui, todos os jogos da franquia tem essa cornice de você matar o inimigo, de você ter que matar os chefes tudinho de novo, que era bem chato. Durante a batalha eu usei um subtanque que era pra economizar esse Life Recover, caso eu precisasse. E sempre que eu derrotasse os chefes eu ia ter uma forma de recuperar a vida. Então eu fui derrotando Commander Yamart, Blizzard Wolfang, o queimando completamente, cortando no meio a Fênix, que seria teoricamente imortal, cortando no meio também o Tubarão lixoso. Depois eu fui eletrocutando o Ground Scaravish. Eletrocutando mesmo? Enfim, foi isso. Depois eu cortei o Rain Turtloid no meio. E para finalizar e ir para a última parte desse desafio, eu finalmente derrotei ele, o nosso querido escudeiro da paz, Sheldon. Sim, um boss rush finalizado, sem nenhuma morte. Depois disso, foi bem tranquilo, na verdade. Eu consegui chegar no chefe, que é o Sigma, pela 6ª vez. Lembrando que para caso você nunca tenha jogado Mega Man, esse vilão aparece umas 7 vezes como final boss verdadeiro. E depois de passar por essa batalha, eu cheguei para a última batalha desse desafio. Eis aqui como ela foi.
Eu consegui derrotá-lo, finalmente. Sigma estava acabado. Sigma virou história. Será mesmo que ele virou história? Porque ele, spoiler, ele reaparece no X7. Aham. Definitivamente acho que não seria spoiler porque o próprio jogo já entrega isso. Mas, enfim. É isso, gente. Foi assim que eu zerei Mega Man X6 sem morrer nenhuma vez. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Que 2026 seja um ótimo ano para você. E Feliz Natal retrasado. 届きそうな一筋の光もゴールじゃない次の旅の始まり全てを捨て去る